Bom dia, amigos e seguidores. Estou fazendo esse na minha página de Dirceu Antunes, jornalista. Estou fazendo esse vídeo para falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Vou repetir aqui o que disse o ministro da Educação numa reunião privada com os ministros colegas e o presidente da República, e que o STF mandou que se tornasse pública. E o povo brasileiro, ele disse: eu, por mim, botava esses vagabundos na cadeia, começando por STF. Sou formado em jornalista, eu sou registrado na FENAGE. Se quiserem saber meu registro, eu confirmo essas palavras do ministro da Educação. Vou lembrar aqui quem colocou vocês no Supremo Tribunal Federal e falar um pouco sobre o que eu penso e o povo brasileiro de vocês. Meu nome é Dirceu da Silva Antunes, nascido em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, na terra dos Marechais, onde nasceu o presidente da República Hermes Rodrigues da Fonseca e também o comandante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, João Batista Mascarenhas de Moraes, e José Plácido de Castro, o libertador do Acre. Amigos, o STF não defende a democracia, mas é o pior ou maior exemplo de ditadura. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm o Gilmar Mendes, que larga com habeas corpus todos os ladrões de colarinho branco que são condenados pelos juízes sérios, como Mário Bretas, ou até mesmo pelo Moro ou pelo Lava Jato. Ele larga todos. O Supremo Tribunal Federal largou o Lula, um ex-presidente condenado em 2 instâncias, que ainda hoje gasta mais de 700 mil reais com cartão corporativo de ex-presidente. O Supremo Tribunal Federal tirou todo o poder do presidente da nação brasileira e deu a governadores e prefeitos o direito de decidir e fechar milhares de empresas, microempresas, e prender pessoas que não podiam caminhar até na praia ou fora de casa, não podiam andar na rua. O STF deu poder a todos esses governadores e prefeitos a roubarem, com a desculpa do coronavírus, roubar milhões na compra de ventiladores e tudo que se diz relativo ao Covid-19. Alexandre de Moraes, um advogado do PCC, como um juiz do Supremo Tribunal Federal, é o símbolo dos traficantes e coisas ilegais no poder público do Brasil. O Melo foi indicado pelo ex-presidente Collor de Mello, que roubou a população. Para lembrar que Collor e o senador Jucas todos foram inocentados e prescreveram os processos por culpa do Supremo Tribunal Federal. Vocês, ministros, são vergonhas. Quero ver vocês caminharem nas ruas ou no shopping do Brasil, sozinho. Deve mesmo ser insultado pela população brasileira. Sabe como o povo deve fazer? Virar as costas para vocês. Vocês não podem caminhar no Brasil e no mundo livremente, porque são odiados pela população, porque vocês são contra o povo brasileiro. Eu sou formado em jornalismo e moro há mais de 32 anos fora do Brasil, graças a Deus. Não uso o passaporte há mais de 10 anos brasileiro, porque eu tenho outra cidadania. Não preciso. Pela vergonha que vocês fazem e que vocês me dão, espero que, se vocês tentarem fazer um impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ele use o artigo 142 e mande um soldado ou um cabo do exército para fechar o STF e colocar vocês dentro de um jipe, camburão. E depois de serem presos, devem ser julgados por um tribunal militar e que perca todos os bens que vocês não têm como provar de onde se originou, pela riqueza que vocês têm ilícita escondidas. O presidente já disse, basta. E se vocês derem um cheque, vocês vão receber um cheque mate dele. Ele vai usar o artigo em defesa, o artigo 142 da Constituição, e os militares que vão garantir a ordem do que vocês fizeram no país. Vocês, ministros, quase todos foram indicados pelo PT, a maioria, maior partido ladrão da história do Brasil e considerado como a maior partido corrupto no mundo.
Isso é uma vergonha, vocês deveriam ser demitidos, pois quem indicou foram condenados pela justiça e os outros sofreram impeachment pelo Congresso. Vocês fizeram com a Dilma ao deixar ela elegível, vocês rasgaram a Constituição brasileira. O STF tem mais impeachment engavetado do que o presidente Bolsonaro, porque o presidente do Senado é outro ladrão que está no poder. Tem as denúncias que ele pagava 500 mil reais para um amante de uma pessoa. Olha, é uma vergonha o Senado com essa presidência e o Rodrigo Maia, que eu digo, ele que pergunte por Cunha, porque quando ele acabar o tempo dele de deputado, ele vai ser preso com o mesmo caminho que fez o Cunha. E o final dele é Curitiba, ok? Vocês do STF estão tendo 2 presos, que é inconstitucional da proibição de crimes hediondos. Vocês prenderam 2 simplesmente porque eles foram na frente da casa do Alexandre de Moraes. Isso é o regime nazista de Hitler, que condenava, invadia a casa e prendia sem explicação. Vocês não estão respeitando o direito do cidadão, do povo brasileiro. Estão fazendo decisões monocráticas. Vocês não foram escolhidos pelo povo. Vocês gastam milhões em dinheiro público por ano. São os famosos Marajá, como aconteceu nas denúncias do governo Collor de Mello. Tem cada um mais de 85 secretárias, 250 empregados, cada um desses 11 do Supremo Tribunal Federal. Tem pessoas para mexer até na cadeira para você sentar, outro para abrir o guarda-chuva lá fora. Gastam em vinhos importados. Ele gosta milhões dos reais dos contribuintes do povo brasileiro. Vocês não têm vergonha, nem coragem de sair. São meros advogados que muitos de vocês, não precisa nem dizer o nome, nem conseguiram passar num concurso público para juiz, estão aí sentados no STF por indicação. Entendeu? Quem sou eu? Quem me indicou? É aquilo ali. Eu saí há 32 anos do Brasil e as pragas entraram no STF. Vou repetir aqui o que disse o ministro da Educação. Vou até dizer que eu sou registrado na FENARGE. Se quiser saber meu registro, vou lembrar aqui que vocês descobrem, ok? Agora vou falar quem vocês foram. Número 1, Marco Aurélio, indicado por seu primo, ex-presidente Fernando Collor, que sofreu impeachment. Celso de Mello foi colocado por José Sarney em 1979, é o mais velho. Dias Toffoli foi colocado por Lula, ex-presidente condenado por ser ladrão, foi advogado dos sindicatos e deve deixar a presidência em 31 de nove. Fez atos de não investigar sua esposa advogada, mas a mulher de Gilmar Mendes em causa própria, usando o pedido de Flávio Bolsonaro. Parou todas as investigações da Polícia Federal contra as famílias desses corruptos que estavam sendo investigados pela Polícia Federal. Gilmar Mendes foi nomeado por FHC, ajudou a absolver a chapa no Tribunal Superior Eleitoral de Dilma, que tinha usado dinheiro do Caixa 2 com origem de empreiteiras envolvidas no Lava Jato. Lembra, Gilmar Mendes, que já teve 8 pedidos de impeachment, mas sempre arquivado pelo presidente do Senado. Ricardo Lewandowski foi nomeado pelo Lula e foi o que rasgou a Constituição ao permitir que Dilma Rousseff continuasse elegível para concorrer com cargos públicos, mas o povo não esqueceu e nunca mais elegeu ela em nada. Carmen Lúcia é outra colocada por Lula e o PT. Ela é famosa por recusarem colocar na pauta do julgamento o tema da prisão após a condenação em segunda instância. Luiz Fux, nomeado por Dilma do PT, ele foi o relator dos processos que tratam do auxílio moradia para juízes e membros do Ministério Público. Depois de 2018, após a aprovação do reajuste salarial para os ministros do STF, ele revogou a própria decisão e suspendeu o pagamento. Até hoje ainda não foram julgados pelo Supremo. Isso é brincadeira que vocês fazem com o povo brasileiro. Rosa Weber foi nomeada por Dilma Rousseff do PT. Luiz Roberto Barroso foi nomeado por Dilma do PT. Edson Fachin foi nomeado por Dilma também. Alexandre de Moraes foi nomeado por Michel Temer. Era advogado do PCC, o mesmo que mandou investigar fake news e todos que falam mal do STF. Os mais jovens
dos ministros determinou a censura à revista Cruzoé sobre a menção a Toffoli feita em um e-mail pelo empresário e delator Marcelo Obedretti, onde fala do amigo do meu pai, e entre eles vários ministros do STF que receberam propinas. O que fez de bom o STF nos últimos anos? Vou falar aqui, ó. Primeiro, STF impede que Lula seja transferido para uma cela coletiva que ele merecia ir. STF, segundo, impede investigações contra o americano Glenn Greenwald. O STF impede segmento de investigações contra o crime organizado, dificultando o uso da COAF. O STF afasta fiscais da Receita Federal que investigavam membros e familiares do Supremo Tribunal Federal. Isso foi o STF que afastou os fiscais que estavam fazendo seu trabalho da justiça. O STF instaura inquérito para censurar todo aquele que fala contra o STF. Se deve abrir um inquérito, você descobre meu inscrição na FENARGE, Federação Nacional de Jornalistas. Eu sou inscrito no Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul há mais de 30 anos. Tá? Mas nós estamos cansados de vocês quererem mandar no Brasil que não foram escolhidos pelo Brasil. O STF deu parecer favorável ao traficante homicida Elias Maluco, vocês mesmos. O STF fez isso que eu falei antes, rasgou a Constituição, deixando a Dilma direitos políticos da bandida. Acabou com a segunda instância para proteger bandidos. O STF impediu a nomeação do direito da Polícia Federal por ser amigo do presidente Bolsonaro, sendo o próprio ministro Moraes que rasgou a Constituição, pois ele era amigo comparsa do presidente Temer que o nomeou. E o STF manda investigações de Moro, que cometeu crime na esfera federal, para os juízes de Curitiba. O STF fez por últimos dias agora, impediu que 34 diplomatas da ditadura comunista da Venezuela de voltar para casa, prerrogativa da relação exterior do executivo. Então, meus amigos, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estava lendo ali, aqui tem um texto até que foi escrito sobre o artigo 142, diz assim, ó: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade, não de vocês, sob a autoridade do presidente da República. Presidente Jair Messias Bolsonaro, eles estão sob a autoridade dele. E destina a defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem. O que está sendo garantido? Aqui, esse texto é só procurar na internet que você vai achar. Ele fala simplesmente do abuso que vocês estão fazendo ultimamente. Esses abusos aí, já era para os militares ter fechado e ter ido aí. Vocês não brinquem com eles. Vocês não brinquem. Porque o militar e o exército brasileiro, junto com a aeronáutica e a marinha, são os defensores da nossa pátria. Você dizia uma frase famosa ali, disse Rui Barbosa: a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Entendeu? A doutrina tradicional, no eloquente silêncio, se conforma em que não há o que fazer. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: se cuide, porque se vocês derem um cheque no presidente da República, vocês vão levar um cheque-mate. Vocês devem arquivar esse processo de fake news. E outra, Tribunal Superior Eleitoral, vocês que aprovaram junto com Gilmar Mendes a chapa da Dilma de Caixa 2, vocês devem arquivar essa falsidade de voto, de proposta do partido lá, dizendo das mulheres que fizeram com que Bolsonaro ganhasse. Bolsonaro ganhou, sabe por quê, amigos? Bolsonaro ganhou porque Deus colocou ele, o único, para vencer o mal que estava o PT fazendo com o país. O PT estava simplesmente, o que ele estava fazendo? Destruindo com as famílias,
com gênero de crianças, com toda aquela porcaria de arte que mostrava crianças tocando nos órgãos sexuais dos homens, outras defecando na rua, tudo aquilo perante uma sociedade dizendo que é arte e com uma imprensa corrupta que só ganha dinheiro por isso. Mas é o que eu digo uma coisa, partido, o presidente Jair Bolsonaro, faça pagar todos esses que devem para a Previdência, todas essas empresas, Rede Globo, Banco, Bradesco e outros grandes que devem para a Previdência, faça pagar e cancele a concessão desses canais que são comunistas, que estão aí no país destruindo e combatendo a democracia. Eu termino esse vídeo e espero que compartilhe e que chegue ao presidente e que chegue a esses juízes do ministro lá do Supremo Tribunal Federal, que alguns não passaram nem no concurso de um juiz, são meros advogados. Meu nome é Dirceu da Silva Antunes, de Brighton, na Inglaterra, e que Deus cuide do povo brasileiro. Deus acima de tudo. Até o próximo vídeo.